Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma situação caótica que as pessoas que moram no estado gaúcho estão passando, estão enfrentando uma luta muito forte, infelizmente, e muita gente inocente, como crianças recém-nascidos, estão, na verdade, perdendo a vida ou perderam suas vidas. Situações como estas, ou como esta, no Brasil aconteceu em vários lugares, por várias vezes. Isso acontece porque Deus permite. Primeiro, Deus permite, Deus sempre permitiu coisas que a humanidade não entende. E isso representa que Deus é soberano para Ele fazer coisas como permitir ventos fortes, permitir tempestades, permitir trovoadas, enfim, inundações, permitir doenças, etc. Isso mostra que ele tem uma autoridade que, para permitir algo, ou fazer algo, ou deixar de fazer algo, ele não depende exatamente de pessoas para concordar ou discordar. E aí você consegue entender que Deus é soberano. Aliás, se Deus não fosse soberano, ele pediria opinião, né, às pessoas na terra se poderia ou não permitir certas coisas que viessem a acontecer, tá? Quando Deus ele ele decidiu fazer algo forte, como dar o seu próprio filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, que é uma coisa extremamente forte, dar o seu próprio filho como sacrifício vivo para morrer por nós. Se fosse uma pessoa hoje em dia, aqui na terra, nos dias de hoje, que desse o seu único filho para ser morto por outras pessoas, muita gente diria assim: não faça isso, meu irmão, pare com isso, é seu filho, mude a sua ideia. Mas quando Deus fez isso, ninguém teve a capacidade de impedi-lo de fazer. Ninguém teve a condição de aconselhar Deus. Deus não pediu opinião a uma pessoa para enviar o seu filho para morrer por nós, porque ele é a autoridade máxima. Ele é o grande El Shaddai. Ainda que alguém só consiga ver o poderio de Deus nas coisas boas, tá? Deus também se manifesta nas coisas pesadas, como tempestades, maremotos. Acredite, tempestades, maremotos, trovoadas, ventanias e etc. Preste atenção. Algumas pessoas eu respeito, mas não é verdade. Fazem a ligação quando acontece uma tempestade, uma inundação, algum evento natural, apenas com a natureza. Se choveu, é porque a natureza trouxe chuva, por exemplo. Se está soprando frio, é porque o clima está frio, porque a natureza esfriou. Se está chovendo, é porque a natureza fez chover, tá? E assim por diante. Mas na verdade foi Deus que está comandando tudo. Sabe por quê? Porque Deus, ele comanda a natureza. Deus comanda a natureza. Então, se Deus, vamos para cá, se Deus comanda a natureza, comanda tudo, por que Deus não saberia que essa inundação iria afetar cidades do estado do Rio Grande do Sul? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. Se você crê que Deus sabe de tudo, deixa o like aqui no vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo, não saia do vídeo. Não saia do vídeo porque este vídeo é forte. E aí, meu amado irmão, minha irmã, esse Deus que sabe tudo, ele permite que aconteça não somente maravilhas para as pessoas ficarem sorrindo, como os grandes milagres, por exemplo, registrados na Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos a palavra de Deus, observamos que Jesus curou muitos doentes. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus Cristo estava andando numa cidade e quando ele está entrando nas portas da cidade, ele dá de cara com o quê? Com um grande
uma multidão chorando, né? Havia uma multidão que vinha chorando, carregando uma pessoa que estava morta. Era filho de uma viúva. A passagem fala sobre o filho da viúva de Naim. E esse filho havia morrido, claro. Se a mulher era viúva, porque não tinha mais esposo, claro. E aí havia um chororô muito forte na cidade. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Apenas tocando no caixão, aquele jovem teve a vida de volta. Então, milagres como este aqui, tá? Eram evidentes, constantes e estão registrados na Bíblia Sagrada. E aí as pessoas veem a glória de Deus quando ele operava milagre. Só que as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a palavra, que não teve um encontro com Jesus de verdade, não conseguem enxergar que também Deus permite que as pessoas passem por tribulações, e isso aí também é a vontade de Deus. No Brasil, nos últimos anos, nós observamos que alguns estados, como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, foram afetados gravemente com os eventos naturais. Tá? Deslizamento de montanhas, de morros, casas no chão, pessoas mortas e soterradas. Observamos também muita gente enfrentando chuva, enfrentando temporais, raios, árvores no chão, alguns terremotos e por aí vai. Tudo isso Deus está vendo, ele pode sim, querendo, botar a mão no meio e interromper, mas está permitindo. E tem gente que acha que não é Deus que permite, que isso é uma coisa que Deus não está vendo, porque Deus, se tivesse vendo isso, teria interrompido, teria impedido. E aí você vai para a Bíblia, vamos para a Bíblia. O próprio Deus, ele permitiu que houvesse um grande dilúvio, o maior de todos, o dilúvio na terra, onde as pessoas que não aceitaram a Deus como seu Salvador na época, acabaram morrendo. Apenas Noé e a família dele, que superaram as tentações e seguiram os caminhos de Deus, escapando da morte. Mas todas as pessoas na época foram o quê? Mortas afogadas. E aí talvez se se esse episódio fosse hoje e tivesse escapado muita gente, não só a família de Noé, alguns diriam assim: houve um grande dilúvio, mas não iria dizer que foi Deus que enviou. Está entendendo? Porque as pessoas têm isso no coração, que o que é bom é Deus que manda, mas o que é ruim não é Deus que manda e ele não permitiu. E aí tem um engano forte. A Bíblia diz também que Deus ficou chateado com Sodoma e Gomorra, tá? A chateação foi muito forte. E Deus, ele salvou Ló e tentou salvar a mulher de Ló. Disse: a mulher de Ló não olhe para trás. Ninguém olha para trás, aliás. Ninguém olha para trás. Tem que sair olhando para frente, que é o alvo, que é Jesus. E a palavra diz que quando Ló sai da cidade, toda a cidade, Sodoma e Gomorra, foi destruída totalmente. O próprio Deus permitiu, o próprio Deus fez isso. Porque Deus, ele faz crescer, ele abate, Deus amarra, Deus prospera, Deus solta, Deus dá vida, Deus mata. Deus é um Deus completo. Está entendendo? Deus é um Deus completo. Então, esse Deus que é completo, as pessoas só passam a entendê-lo quando a pessoa for um crente completo em Jesus. Quando você passa a ser um crente completo, pleno na fé em Jesus Cristo, você começa a entender que Jesus é um Deus completo.
É um Deus que pode andar sobre as águas, mas é um Deus que pode secar o mar vermelho. É um Deus que dá vida a muita gente. Todos os dias nasce uma nova pessoa, uma criança, não é verdade? Mas todos os dias morrem muitas pessoas. Por quê? É Deus. Deus dá vida, mas Deus mata. Deus tira a vida. Aliás, é tão certo dizer que Deus, a Bíblia diz, né? Que Ele é quem tira a vida, né? Ainda que as pessoas fiquem chorando, tá tristes, mas Deus tira a vida. É tão certo, tá? Que quando alguém, um ser humano, mata outra pessoa, é pecado. Tirar a vida de uma pessoa é pecado. Por quê? Porque quem pode tirar a vida, matar, é Deus. É Ele que faz isso. Então, no Rio Grande do Sul, é momento não só de orar, é momento de agir. Se você pode ajudar, ajude, porque é momento de agir. Mas entenda uma coisa: Deus está no céu, Ele está vendo tudo isto. Algo, algo, Deus está operando, tá? Através desse episódio. O nosso Senhor está fazendo alguma coisa através deste sofrimento das pessoas. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta guerra, esta luta, não vai ficar só nisso não. Como assim? É um sofrimento, é um gemido, mas o Senhor vai aproveitar tudo isso para agir no meio do seu povo. Sabemos nós que alguns profetas, alguns pregadores do Evangelho, alguns homens e mulheres de Deus tiveram fortes revelações nos últimos tempos com relação ao estado do Rio Grande do Sul. É que algumas cidades do Rio Grande do Sul, tá, precisam muito ainda ouvir o Evangelho, tá? E você pode dizer, olha, o Brasil todo precisa ouvir o Evangelho. Claro, o Brasil é o país do carnaval. O Brasil é o país sabe, da cerveja gelada. O Brasil é um país que tudo pode. E não é assim que acontece. E não é assim que deve ser, aliás. Mas o Brasil é assim. Deus, entenda isso, não está insatisfeito com o Brasil, tá? Tem muita gente que ama o Brasil, alguns adoram o Brasil, vão para os movimentos político-partidários aí. Eu não acompanho mais essas coisas, mas, enfim, acabo vendo porque moro ainda no Brasil, na terra. Estou na terra, acabo sabendo, né? Sem querer, querendo, acabo sabendo. E alguns vão para as movimentações com bandeiras nas costas, como se fosse um amante do Brasil. Mas a pergunta é essa neste momento: você ama a Deus sobre todas as coisas? E aí? Na verdade, você ama a Deus? O Brasil é um país, mas não é Deus. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, Deus cuida do país, cuida da sua vida, da sua casa. Há livramento de Deus. A palavra do Senhor diz que há anjos do Senhor, anjos que estão ao nosso redor, nos protegendo todos os dias, mas para quem teme a Deus. E aí nós observamos que o Brasil vem brincando com Jesus. Não vamos muito longe e não vamos nos alongar aqui. Não, vamos ser breve. É só você ficar olhando os carnavais, o carnaval dos últimos 3 anos consecutivos. Nos últimos 3 anos, o carnaval no Brasil tem sido sinônimo de perseguição contra a igreja. E aqui eu refaço as minhas palavras, como já disse em outros vídeos anteriores. As pessoas são chamadas a servir a Jesus, mas elas não são obrigadas. Então não se sintam obrigadas, tá? Então as pessoas são convidadas, chamadas a servir a Jesus Cristo. Mas como elas não querem, elas acabam, sabe, se zangando, se chateando. Não é uma obrigação, entenda. É um chamado, é um convite. E as pessoas ficam com raiva. Elas se escandalizam, se
ficam se mordendo e acabam planejando. É um planejamento. Olha, é caso pensado. Por que caso pensado? Porque o carnaval é de um para o outro, o intervalo são 12 meses. Tem carnaval de ano em ano. Então, a cada 12 meses tem carnaval. É nesse período de preparação que eles estão planejando a sangue frio, tá? Esnobar do evangelho, criticar em suas apresentações na praça, transmitido ao vivo pela TV para o mundo todo, esnobar do nome de Jesus, brincar com a palavra de Deus, prestar culto pagão em plena TV ao vivo. Então, tudo isso Deus permite. E aí você consegue entender que Deus permite porque, primeiro, ele deu livre-arbítrio. Segundo, Deus, ele, como se diz, não é um Deus que briga com as pessoas. Ele deixa as pessoas fazerem, tá? E ali, na verdade, depois, porque ele é longânimo, ele é paciente, longânimo. É que ele vem com a espada. Talvez esse tempo que por ele ser longânimo, né? Talvez seja o tempo que a pessoa tem para se arrepender, para pedir perdão. E a pessoa continua, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto carnaval, só zombando da igreja. Pior, zombando de Jesus. E aí Deus permite as adversidades. Aí quando vem as adversidades, esse mesmo povo acaba se achando no direito de não receber aquilo que plantou. Ora, é lógico que quem planta milho vai colher sim as espigas de milho. Quem planta feijão vai colher feijão verde, feijão seco, vai comer feijão à torta e à direita. Não plantou? Mas a pessoa planta banana e quer colher o quê? Abacaxi. Não tem como a colher. Não tem como. A Bíblia diz que o que semear, colherá. Quem zomba de Deus está perdido. E o Brasil é um país democrático, tudo muito liberal, tudo pode. A lei mudou muito. A lei mudou para o bem de muitas pessoas que, na verdade, viviam à margem da sociedade. Vamos ser sinceros aqui. A lei aqui no Brasil mudou para beneficiar, para dar uma oportunidade, digamos assim, às pessoas que há anos viviam oprimidas. Eu acredito que é assim, é verdade. Mas entenda uma coisa. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer lei. O mandamento de Deus é uma lei irrevogável. É a Bíblia Sagrada. Se você é cristão, olhe para cá, se você é cristão, está vivendo numa lei que o homem criou, vigie. Tu tem que viver de acordo com o mandamento, que é a palavra de Deus. Então, não posso aceitar que uma lei esteja acima do que a palavra do Senhor. E aí é por isso que nós, cristãos verdadeiros, não aceitamos, tá, certas coisas e não é que nós criticamos, não é que nós queremos defender outra coisa porque nós somos críticos, polêmicos. Pelo contrário, é porque nós decidimos aceitar esse amor que Deus nos oferece, essa graça imerecida que Jesus, por intermédio da cruz, nos fez receber. Eu não vou desperdiçar tudo aquilo que Ele fez por mim. E não posso deixar ir embora a minha salvação por causa de um carnaval, de uma festividade, de uma obra cultural. É isso que eles dizem? É cultural, tá? Então, nesta hora, eu peço que você envie para alguém que gostaria de entender melhor sobre tudo isso que possa estar acontecendo no Rio Grande do Sul. Já aconteceu na Bahia, algo parecido. Já aconteceu no Rio de Janeiro, em algumas cidades. Já aconteceu em Belo Horizonte e daí por diante. Quem lembra de Brumadinho? Hã? E por aí vai. Então o Brasil tem se tornado ultimamente no país das catástrofes. É isso mesmo, infelizmente. Eu me despeço por aqui, com a bênção do Pai Celestial, o nosso Deus. Eu volto a qualquer momento com mais um assunto forte aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, eu peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para ficar recebendo as notificações. Tá
tá bom? Até o próximo vídeo aqui, no nome de Jesus de Nazaré.